Você sabe para que serve o BNDES? Você conhece o BNDES? Deveria conhecer. O BNDES é um banco de desenvolvimento. Quem que ele financia? Ele já financiou você? Ele já financiou a empresa que você trabalha? Vamos conhecer um pouco sobre o BNDES, a importância dele para a retomada econômica brasileira e o que a gente pode esperar do próximo governo em relação ao BNDES. Comigo está o membro do Conselho de Administração do BNDES, presidente da Associação dos Funcionários. Perfeito. E que conhece bastante, está no BNDES há muitos anos. Sim, até desde 2008 estou no BNDES. E conhece bastante a instituição. Sim. Eu quero começar essa conversa falando sobre o papel do BNDES, né? Porque a gente vê muitas críticas falando, porque o BNDES financia Cuba, financia avião para gente rica, financia... O que o BNDES financia e qual a importância do financiamento do BNDES? Olha, o BNDES, ele funciona como um motor da economia brasileira, no sentido de que ele tem que incentivar e promover o aumento de produtividade dessa economia, né? Então, ele promove a indústria, ele promove serviços de alto valor adicionado. A missão principal dele é essa, promover o crescimento econômico, o investimento na economia. Muita gente pega uma chave errada para compreender o BNDES, porque imagina que o BNDES por ser um fundo público, ele tem que pegar dinheiro e distribuir para as pessoas mais pobres, como se a função dele fosse distribuir, de alguma forma, a renda, né? O banco não tem isso como sua missão prioritária. O banco faz atividade, tem um recurso, tem parte dos seus recursos são não reembolsáveis, ou seja, ele faz empréstimos que não precisam ser pagos de volta, e ele faz trabalhos importantes nessa direção. Por exemplo, essas cisternas no Nordeste, tem um programa importante que o banco... Mas isso, em termos de volume de recursos, é pequeno. A maior parte dos recursos do banco são recursos que são de empréstimos. As pessoas pegam esse dinheiro e têm que pagar de volta. Então, tem muita crítica ao BNDES como se o banco administrasse um orçamento que desse dinheiro para as coisas. Não dá para dar dinheiro se aquela unidade econômica não vai gerar lucro com aquilo dali. Uma coisa que ficou muito... apareceu na mídia, crítica, nas tretas de internet, apareceu financia avião para o Luciano Huck. Na verdade, ele está financiando a venda do avião para estimular a indústria, né? Exatamente. Se aquele avião não fosse... Se o Luciano Huck não fosse comprar aquele avião da Embraer, ele estaria comprando um avião de uma empresa internacional, da Bombardier, outra empresa francesa. E o governo canadense financia, inclusive, essa compra, exatamente. Né? A parte toda aérea tem uma concorrência muito grande de subsídio de apoios, né? A Airbus versus a Boeing, né? Essa briga de quem subsidia o que é gigante. Os americanos vivem dizendo para o pessoal da Airbus, olha, vocês subsidiam demais. E a Airbus responde, mas vocês têm um programa militar americano. O Boeing que vocês venderam lá para a aeronáutica americana é igual o Boeing que está na aviação civil. Então, há uma competição pesada nessa coisa de subsídio para produzir bem de alta tecnologia. Quer dizer, quando ele financia, na verdade, ele está dando um apoio à indústria. À indústria, esse que é o foco, a motivação é essa. O que você pode criticar o quanto essa coisa está estruturada, né? Mas a sugerir que se financiou em algum momento para favorecer uma ou outra figura, assim, é ridículo, na verdade, argumentativamente, para quem conhece como funciona o BNDES, como funciona o Banco de Desenvolvimento no mundo todo. E hoje, como é que está a estrutura de desembolso do BNDES? Que caiu bastante. Tem algum setor específico? Por que caiu? Quanto que ele tem em caixa? Como que esse dinheiro está sendo investido? Olha, o BNDES, você falou, eu vou comentar um pouco, você fez umas perguntas, na sua primeira pergunta você falou sobre esses desembolsos para Cuba, para o comércio exterior. Isso realmente não é mais feito. A gente não faz mais apoio à exportação de serviços, né? Pode falar um pouco mais sobre isso aqui. O desembolso do BNDES caiu muito, tem caído desde 2015 direto, né? O patamar real do desembolso do banco é o menor aí em 20 ou 30 anos. Se procura manter essas prioridades, né, de pequena e média. Por que caiu? Foi por conta da recessão brasileira? Porque a economia brasileira vem patinando desde 2014, bastante. Sem dúvida, isso tem um papel, claro, porque, como eu estou falando, é dinheiro emprestado. Alguém tem que querer pegar esse dinheiro. Numa recessão, se os empresários não têm muita perspectiva de fazer lucro investindo na economia real, o BNDES não tem muito o que desembolsar.
Mas não dá para entender só por aí, porque você vê vários bancos de desenvolvimento importantes agindo pesadamente, por exemplo, na crise da pandemia. Os alemães, na Alemanha, potência tecnológica, o mercado de capital também é importante. Tem um banco de desenvolvimento da Alemanha, de um porte hoje significativamente maior do que o do BNDES, Alemanha e que França botaram atuou um dinheirão, pesadamente né? para combater. E a gente foi muito tímido no combate à crise. Então, os bancos de desenvolvimento têm um papel anticíclico importante. A gente sofre muito com a mudança, a meu ver, da taxa de juros que ocorreu ali no governo Temer em 2017. O banco tinha uma taxa que era determinada pelo Conselho Monetário Nacional, a TJLP. Você abdicou desse instrumento e criou uma taxa que é vinculada à Selic. Então, essa taxa ela opera prociclicamente. Quando a economia vai bem, a Selic está baixa e ela tende a ficar baixa. Quando a economia vai mal, tem uma ameaça de inflação ou de problema, a Selic sobe e ela sobe junto, como atualmente. Então, isso também tem um papel muito grande. Eu acho também que há uma certa interdição ideológica hoje, por exemplo, não há uma prioridade na indústria, falta uma vontade maior da atual gestão do BNDES de ser mais ambiciosa e ter convicção de que você precisa promover os setores industriais. Então, isso também é outra razão para isso. Isso é desta gestão ou já vem nos últimos anos? Olha, porque a indústria brasileira ela sofre nos últimos anos. Ela vem né? sofrendo muito nos últimos anos. Houve esforços, e eu acho que esses esforços têm que ser examinados criticamente. Foi feito esforços para segurar, mas eu te diria o seguinte: com a conjuntura econômica que a gente vive nos últimos 30 anos, de juros altos, durante muito tempo câmbio muito valorizado, o BNDES ele funcionou muito mais como uma espécie de amparo para tudo não desaparecer e cair, né? Proteger o mundo real das taxas absurdas do Banco Central, do que exatamente para avançar. Assim, a gente esteve mais protegendo do que atacando para avançar o desenvolvimento no Brasil. E o pior é que em 2017, quando se puxou a discussão da TLP, a interpretação que foi feita é que, na verdade, o BNDES era responsável pela taxa de juros do Banco Central, né? E agora a gente está vendo que isso é uma falácia. Eles acabaram com essa taxa fixada discricionariamente, a TJLP. A taxa está seguindo a Selic e a gente está vendo essa corrida de juros aí do mesmo jeito como sempre ocorreu no passado. Então, eu acho que a gente tem vários desafios na indústria e a lógica, aí se eu puder falar um pouco mais, assim, a lógica de um banco de desenvolvimento, eu estava desenvolvendo isso, né? O banco, ele tem que alocar, administrar esses subsídios, né? E isso passou a ser visto de uma forma, subsídio, como uma coisa quase criminosa. Eu me lembro de um amigo meu que dá aula do setor público, e ele estava explicando que o governo tem o instrumento do imposto e o instrumento do subsídio. Aí um aluno levantou a mão e perguntou: mas professor, subsídio não é uma coisa proibida? Né? Quer dizer, o subsídio foi uma coisa demonizada. Assim, você pode usar mal os impostos, você pode usar mal o subsídio. O Brasil, por acaso, usa muito mal os impostos, a gente sabe disso, né? A gente põe em cima dos pobres o imposto. O subsídio pode ser muito mal administrado. Como é que você administra bem um subsídio? Quando você dá ele e você exige o retorno, você elabora bem o que você espera de volta com aquele subsídio que você está aplicando ali. E eu acho que para isso você precisa de uma estratégia bem fundamentada. Porque não é trivial para um burocrata sentar com um empresário grande e falar: não, eu não te dou esse empréstimo se você não topar fazer isso, isso, isso e isso. E você precisa ter uma coisa, um plano, um programa para fazer isso. Se eu tiver que apontar... Isso é importante. Na semana passada eu estava conversando com o Zé Roberto Mendonça de Barros, e ele falou: olha, você tem um problema na indústria, enfim, nos empresários brasileiros, é o seguinte: você dá o estímulo, o incentivo via imposto, enfim... redução de imposto... Aí desenvolve. Aí, pá, o cara decola. Aí ele não quer mais abrir mão daquilo, entende? Sim. Então desenvolveu aquela indústria, ela já está performando bem, já está indo, já vive sozinha, não precisa mais, mas aí ele não quer devolver aquilo, ele quer manter. Mas isso não é um problema, assim, que eu acho o seguinte: isso é um problema cultural. O Brasil já fez isso. Pega um exemplo histórico que todo mundo... Como é que começou a indústria no Brasil para valer nos anos 50? Você atraiu multinacionais para o Brasil. Às vezes discute: não pode emprestar, a empresa não precisa de dinheiro. Você atraiu multinacionais para o Brasil, né? Para fabricar carros aqui. O que você conseguiu? Nesse caso não foi subsídio creditício, você protegeu o mercado para elas. O que você ganhava de volta com isso? Você obrigou essas empresas a ter que comprar de empresas fornecedoras brasileiras que eram altamente incipientes. E assim, aí, em retrospecto você pode dizer: você deu muita proteção, deu muita vantagem para essas empresas. Ninguém quis vir. Quando o Juscelino Kubitschek incentivou, a primeira empresa a vir foi a Volkswagen, que era uma empresa que não tinha tradição de expansão mundial, não conhecia o mercado brasileiro,
e resolveu se arriscar vindo para cá. Quer dizer, você apoiou uma multinacional, mas você extraiu disso vantagem. A industrialização brasileira se expandiu, você criou grandes empresas. Então isso foi feito nos anos 50. Então não existe nenhum obstáculo cultural para fazer isso. A gente precisa de clareza estratégica e uma instituição forte. Acho que a instituição forte a gente tem. Agora, clareza estratégica é algo que está nos faltando pelo menos há uns 30 anos. Eu acho que isso também ajuda a explicar, a entender, porque a gente teve um plano de metas, teve um segundo PND, mas essa injeção recente de dinheiro no BNDES a partir de 2008 não gerou o impulso de desenvolvimento que a gente teve nos anos 50 ou no final dos anos 70, entendeu? E por quê? Porque nós estamos perdidos no Brasil há algum tempo. Chegou um momento nos anos 90, no início dos anos 90, que a gente falou que tudo que a gente fez no passado estava errado. A economia que mais cresceu no mundo. O Brasil é um país injusto, mas um país dinâmico. E a gente achava ruim que era o país do futuro, mas era do futuro porque tinha uma pujança, tinha uma dinâmica que fazia crescer que aquele negócio ia dar em alguma coisa. A gente passou dos anos 80 para cá, a gente tentou resolver o problema do social. Resolvemos muito pouco, continuamos sendo um dos mais Mas também a injustos. gente teve um problema sério de instabilidade monetária. E não entregamos esse avanço. A gente teve, mas a inflação está fazendo quantos anos de aniversário do Plano Real? Né? Então, assim, a gente não saiu disso. Então, a gente negou tudo que a gente fez no passado, aderiu de uma forma, eu vou usar o termo, neoliberalismo para mim, aderiu completamente, cegamente, crítico após crítico disso, acabou se rendendo a essa filosofia de gestão econômica e isso não gera progresso em lugar nenhum. Né? Assim, eu gosto de um professor chileno que dá aula na Inglaterra, o Gabriel Palma, que ele diz que a gente errou não só por adotar o neoliberalismo, mas da forma como foi adotado. Ele fala que na Ásia eles adotaram alguns princípios neoliberais, mas sem perder de vista que você tem que gerir a economia. Assim, ele fala que na América Latina como um todo, você adotou o neoliberalismo mais uma coisa tipo assim, quero me livrar de me preocupar com isso. Então assim, vamos privatizar, eu não quero mais cuidar de tal assunto, então vamos privatizar. Eu não quero mais... Você tem uma agência reguladora. O Estado não tem como sair. Esse caso da TJLP é parecido com isso. Eu me lembro que a presidente Maria Silvia, na época, falava que o presidente do Banco Central, o Ilan, né, que ele dizia o seguinte, a justificativa que ele deu para ela foi o seguinte, ele não queria mais fixar essa taxa. Uma coisa assim, eu não quero mais me preocupar com isso. Eu não quero mais fixar. Então, meio que o Estado quisesse se livrar de tomar decisões relevantes e importantes. Então, acho que o neoliberalismo é a forma como ele foi traduzido no Brasil. E eu acho que a gente precisa... Mas eu acho que você tem dois polos, né? Para contrapor o neoliberalismo, você tem uma corrente muito forte também querendo um modelo arcaico, entende? Eu acho que existe alguma coisa aí no meio do caminho hoje pelas demandas novas, não tem? Quer dizer, o BNDES está preparado hoje. Ele vendeu a boa parte da carteira dele de ações. O que ele fez com esse dinheiro? Olha... essa é uma boa pergunta, né? O discurso oficial é de que o BNDES estaria saindo dessas ações, dessas empresas nacionais brasileiras e tudo mais, porque o investimento já foi realizado e tudo mais, e iria para setores onde são, tipo, infraestrutura social, saneamento, onde esses recursos seriam mais necessários. Só que o BNDES hoje vive ainda uma abundância de recursos líquidos. O BNDES não precisa vender carteira de ações para fazer isso. Na verdade, assim, vários presidentes que passaram lá agora, tipo, 2016 para cá, tiveram lá e não venderam essa carteira. Essa administração vendeu a carteira direto no meio da pandemia, né? A expectativa está aí de aumentar o preço de commodity, assim que a economia se recupere. Vendeu Ou seja, várias não foi ações. No melhor preço, né? Vamos ver, né? Porque há indicações que não foi tão dadas aí, né? Eu escrevi um artigo sobre isso para mostrar que, no caso da Vale, por exemplo, né? Lógico, ações de preço de commodity vai e volta, mas se vendeu ações por R$60 a R$65 em 2020, em maio de 2021, essas coisas estavam R$120, né? Então, assim, você vendeu, e para fazer o quê com esses recursos? Os recursos estão aonde? Estão uma boa parte na tesouraria do banco. E o que sobra ali, o Tesouro vai e recolhe para ele para quitar a dívida bruta do governo federal. Quer dizer, o que está no caixa fica aplicado em títulos. Fica em títulos do governo. Juros. Exato. Especulando com juros, né? Eu falo isso. O argumento oficial não faz muito sentido. Falava que o investimento ficava em ação, era especulação. Agora o governo está em títulos de curto prazo e... Especulação do mesmo jeito. Você trocou a especulação em renda variável para renda fixa. Exatamente. E o e Brasil precisa de tudo, né? De infraestrutura, a indústria desabando. Tem uma coisa muito errada, não tem?
Podia sobrar. Faz sentido sobrar dinheiro para investimento no Brasil? Eu acho mais engraçado quando você vê o pessoal falando que vão pegar dinheiro emprestado lá fora, em dólar, para tentar financiar empresas com dificuldades financeiras no Brasil. Tem dinheiro mobilizado no BNDES que a gente está queimando para pagar uma dívida bruta, que nessa rodada agora do Banco Central desse ano, de juros, já recuperou tudo que foi tomado do BNDES. Mais ou menos, na casa de centenas de bilhões. Então, assim... Qual é o papel do BNDES para pequenas e médias empresas? Ele tem linhas para essas empresas? No passado teve o cartão BNDES, que era um instrumento importante para financiar pequenas empresas. O custo dele era um custo bem atraente, enfim. O BNDES pegou várias missões ao longo da sua história, né? Essas prioridades, como eu falei, a gente faz falta um plano mais estruturado, faz muita falta, mas o BNDES foi dado várias missões. Comércio exterior, pequenas empresas, infraestrutura, é uma missão antiga. E o BNDES fez o pequenas empresas, pequenas médias empresas, os desembolsos ficaram na casa de uns 30%. Eu acho que o trabalho é muito via os bancos comerciais, né? E eu acho que tem que se fazer um esforço muito maior para a coisa assim, vingar mesmo. Assim, eu acho que a gente tem que copiar muito mais o modelo que a gente vê em Portugal, na Alemanha, na Itália, que é um apoio mais ligado a cooperativas. E isso também envolve algumas coisas que não é só a BNDES, envolve o Banco Central também. O Banco Central é muito conservador, por exemplo, em dar o status financeiro adequado para cooperativas que concedem garantia. Se você vai Portugal, Alemanha e Itália, são essas cooperativas de garantia e de crédito que são a base do apoio para essas pequenas e médias empresas. Aliás, a União Europeia está colocando um dinheirão para pós-pandemia recuperar e para investir em inovação, em tecnologia, e usa essas cooperativas de garantia, né? Que servem só para garantia. Né? Exato. Acho que o Sebrae falta esse trabalho. Tem um programa, eu acompanhei essa coisa do Sebrae há muito tempo, mas as cooperativas de garantia sofriam disso, elas tinham um título de OSIC, então assim, o valor da garantia delas não era muito significativo para o banco poder se expor. Então é um problema, a economia financeira, a parte financeira tem uma economia de escala gigantesca. Se eu pego um dinheiro e empresto para você, ou eu pego para uma grande empresa, o trabalho que eu vou ter de examinar o seu crédito e o dessa grande empresa, é lógico que vai ser maior dela, mas não é tão maior o trabalho quanto o desembolso que eu vou ter. Eu vou desembolsar 10 vezes mais para ela do que eu vou para você. Então, tem muita economia de escala. Para eu atingir o pequeno empresário, ou eu trabalho com uma coisa muito informatizada, muito automática, que não vou analisar o teu empréstimo detalhadamente, ou eu vou fazer alguma coisa que se baseie em garantias de gente que está lá, que conhece você, que te dá aquele apoio. Então, assim, estruturar isso não é trivial, mas outros países já fizeram, entendeu? Ou seja, o resumo da nossa ópera aqui é que o BNDES está cheio de dinheiro e não tem nenhum plano estratégico para colocar essa grana na economia. Eu acho que você pode dizer isso. Eu acho que é uma boa notícia que o BNDES esteja cheio de dinheiro. Ele poderia estar destruído. Eu acho que para muita gente o plano era destruir o BNDES. E eu vou te contar, perder um banco de desenvolvimento é uma grande coisa. Eu vi os argentinos aqui, na época da Kirchner, tentaram montar um banco de desenvolvimento. Eles tiveram um banco de desenvolvimento que foi perdido lá nos anos 70, com problemas de corrupção sério. E eles não conseguiram reestruturar um banco de desenvolvimento. O banco de desenvolvimento é o seguinte, o governo está botando dinheiro público numa instituição em que burocratas técnicos estão alocando daquele negócio de forma estratégica, de forma pensada. Mas a grande crítica, não é fácil criar isso. Mas a grande crítica é que isso seria uma caixa preta, um caminho de corrupção, enfim, teria ali eleitos para receber esse dinheiro. Como representante da associação, eu tenho nesses últimos, 6 anos, discutido muito isso. E eu acho que qualquer pessoa que for intelectualmente honesta vai reconhecer que isso era um mito, né? Na verdade, não existiu, não foi comprovado. Se fez os estudos, as críticas que foram feitas, as operações de comércio exterior, você pode fazer várias críticas para ela, mas o que teve de desonesto, o que teve de errado? Se você entender que o BNDES estava apoiando as empresas brasileiras nesses países, né? Não sei se eu tenho tempo de contar uma história que eu acho que é bem emblemática de como essas coisas foram distorcidas, né? E que envolvem bons jornalistas. Eu quero deixar claro isso. Eu não vou ficar discutindo os piores casos. Lógico, tem um monte de gente hoje que ignora todos os fatos e continua falando mal do BNDES. Mas pegam grandes jornalistas. Fizeram uma grande reportagem em 2017 sobre exportando propina. Era uma matéria sobre o Peru, né? Aí falava da corrupção no Peru, os presidentes todos que foram envolvidos de diferente espectro ideológico foram envolvidos em corrupção, parará, popô. No meio da matéria aparecia
uma referência ao BNDES e ao programa de exportação do BNDES. Do nada. Se falava um tempão disso do programa. Quando morreu o Alan Garcia se matou, né, o Mirval Pereira e uma jornalista na Veja fizeram uma matéria que, de novo, falava da morte dele e falava do BNDES. Eu fui investigar para saber se o BNDES tinha algum papel nesses escândalos que aconteceram no Peru. A realidade era a seguinte, a Odebrecht estava desde 79 no Peru. Em 2012, 2013, recebeu algum apoio para fazer obras no Peru. Todas as obras do setor privado. Ou seja, o BNDES não tinha nenhuma relação com nenhuma das obras que levou à corrupção, muito menos a que levou à morte do Alan Garcia. Né? Então você vê assim, uma coisa estava criminalizada. E outra coisa, você se pergunta, mas a Odebrecht estava fazendo o que lá? Ela não se financia. Quem financiava a Odebrecht? Bancos multilaterais, regionais, uma obra importante que está acabado de ligada ao escândalo dos últimos presidentes, que tinha um sotaque inglês lá no Peru, era um sindicato, um escritório de advocacia em Nova York, organizando um sindicato de bancos para emprestar para o Odebrecht. Só que a única diferença é que acontecia o seguinte, quando esses empréstimos eram feitos por esses escritórios financeiros, né, para lá, ao contrário de empréstimo feito pelo BNDES, quando a Odebrecht fazia essa obra lá, nada vinha do Brasil. Tudo vinha de outros países, da União Europeia e tudo mais. Então... Mas o BNDES financiou a Odebrecht no Peru? Em setores de empresas privadas, poucos investimentos e, assim, 2 ou 3 operações por volta de 2013, 2014. A Odebrecht estava lá desde 1979, entendeu? E esses empréstimos que ele financiou lá eram para o setor privado, não eram os empréstimos para obras do setor público que levaram aos escândalos de corrupção. Não havia associação absolutamente nenhuma. E sabe, em algum momento se associou a morte do Alan Garcia aos problemas de corrupção no Brasil. Acho que pode ter também a questão do BNDES ter financiado, enfim, empresários que estiveram envolvidos, empresas que estiveram envolvidas em grandes escândalos de corrupção. É isso, mas essa é uma questão do mundo inteiro. Você vê, no meio da discussão que a gente estava tendo aqui sobre corrupção, a gente teve o escândalo do metrô de São Paulo, que envolvia uma grande empresa alemã. E os caras estavam reconhecendo que pagaram propina e tudo mais, e pedindo desculpa, e prendendo provavelmente esses executivos que participaram disso. E a Angela Merkel estava junto com a Siemens, vendendo a Siemens na África. Porque é isso aí, bola pra frente, pega quem roubou, e agora a empresa é nossa. Porque não é trivial, essas pessoas têm que entender um pouco isso. O conhecimento que uma empresa acumula não é uma coisa que você pega na faculdade ou numa escola. O conhecimento que tinha na Odebrecht de fazer obras de engenharia não foi um conhecimento que a gente sempre teve disponível para o Brasil, e vários países não têm disponível. Por isso que a gente empresta para eles. Por isso que eles querem nosso apoio. Mas isso não então, justifica sancionar a corrupção. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Tem que ser perseguido, tem que ser combatida, e as pessoas que corruptas têm que pagar. Eu acho que a gente tem que seguir esse modelo, né, europeu, americano, porque você vê isso o tempo todo. Eles punem os caras, mas as instituições ficam intocadas. Nossa, quantos exemplos a gente pode dar nesse sentido? Envolvimento do HSBC em lavagem do dinheiro do tráfico no México. Qualquer coisa mais absurda que essa. O HSBC está de pé. É um banco inglês nos Estados Unidos. Os caras pegaram, comprovaram, prenderam. Então, assim, é a realidade. Corrupção, a gente não inventaram um sistema em que tenha poder e acumule recursos que não esteja sujeito à corrupção. Tem que ser, por isso tem que estar sempre renovando as formas de mapear, de investigar a corrupção. Mas a gente tem que inventar uma maneira de fazer isso, e parece que já foi inventada, porque os outros países praticam isso, de combater a corrupção sem destruir empresas que são repositórios de conhecimentos que são difíceis de E você hoje avalia que o BNDES tem esquema de governança que inibe... Foi o que salvou o BNDES. O que salvou o BNDES, todas essas acusações, que eu acho até legítimas, depois que você viu o que aconteceu na Petrobras, eu acho que você falava, né? É aqui a ponta do iceberg. O negócio grosso está no BNDES. Eu acho legítima a suspeita, porque houve ou não houve corrupção na Petrobras? Houve, acho que isso é indiscutível. Então, o que vai acontecer no BNDES? E fomos examinar. Agora, acho que o BNDES tem uma estrutura de governança antiga, de passagem, de exame de trabalho, enfim, que dificultou esse tipo de acontecer. E quando você foi lá e viu os casos concretos e apurou, você não encontrou nada. Assim, eu, à frente da associação, me debrucei sobre isso, conversei com vários presidentes do BNDES, gente que entrou lá com um mandato exatamente de... Olha, é um mandato mais insuspeito que o do próprio atual presidente, né? Amigo dos filhos. O Levi foi
defenestrado, assim, de uma forma mais grosseira possível, Muito porque não grosseiro. queria abrir a caixa preta. Aí ele colocou um sobrinho de consideração. Eu não tô, acho que é uma boa descrição do que o Gustavo Montenegro não era do Bolsonaro, né? Então, ele vai lá e não tem nada de errado. De vez em quando ainda fica insinuando coisas, mas ele já disse, não tem nada de errado, não tem nenhum problema. Não tem nada de errado e o dinheiro está lá parado Tá dinheiro lá para falta da gente saber, do Brasil decidir para onde vai. A gente não sabe, a verdade é essa. O Brasil vai ser um país industrial? Você percebe na discussão dos políticos que estão... Qual político disse claramente que o Brasil vai ser uma potência industrial ou tem que ser uma potência industrial? Isso está claro, isso é um consenso. Acho que esse debate tem que ser feito. Essa eleição, eu acho que não tem como não falar bem sem falar dessa eleição. Assim, o Brasil era um país, eu estava falando, né, um país que continua injusto e que ficou para trás. Isso é grave. Para mim, nos anos 80, eu posso dizer que era a minha geração. A gente esperava que o Brasil fosse acertar a injustiça social. Mas a gente não acertou a injustiça e ficamos para trás. O debate dessa eleição é como é que a gente sai disso. Porque se a gente não sair disso, não tem democracia que vai sobreviver, não tem país que sobrevive, entendeu? Então, eu acho que é essa. E o BNDES, para operar, depende disso. Então, e você falou que o BNDES tem lá um caixa, tem dinheiro, mas não tem plano, não sabe o que fazer. Tá aí. O que você diria para o próximo presidente, ou se for uma presidente, ou um presidente, enfim, a gente não sabe quem vai assumir, seja ele quem for, qual o conselho que você daria para o presidente em relação ao BNDES? Vamos fazer o jogo que todo mundo entendeu depois da crise de 2008, tá? Teve empolgação com o neoliberalismo, com o mercado, mas o que a gente está vendo no mundo inteiro é um capitalismo de Estado. Olha o Biden, olha os ingleses falando de banco de infraestrutura. É o Estado que entra, não é o Estado entrar para acabar com o setor privado. Tem um papel, obviamente, gigantesco do setor privado nas economias. Mas vamos ser realistas com isso, com o jogo que todo mundo está jogando no mundo. Vamos ver os países, vamos mirar um pouco nos países que mais crescem. Eu posso copiar coisas da China, você tem que copiar o regime político chinês. O Brasil se desenvolveu e se arrancou com um plano econômico nos momentos mais democráticos da nossa história, ali com o Juscelino Kubitschek, ali que a gente arrancou, não precisou da ditadura, né? Ditadura não é igual a planejamento, nem democracia igual a liberalismo econômico, né? Os militares no Brasil foram intervencionistas, os militares na Argentina e no Chile foram precursores do neoliberalismo no mundo. Então, eu acho que a gente precisa olhar com realismo isso. A gente tem que escolher setores fundamentais. Esses setores fundamentais industriais, sem indústria, a gente nunca vai ter serviço de alto valor adicionado que vai dar pena. Não tem como saltar da agricultura para o serviço. Eleger alguns setores não pode criar, não criou algum. Por exemplo, no governo Dilma, em relação aos investimentos do Eike Batista, por exemplo. Não foi um caminho errado você ter escolhido, pega alguns eleitos ali? Olha, eu acho que o BNDES criou programas para setores, né? E esse programa emprestou para as empresas que se candidataram e toparam pegar esses recursos. Mas fora a Embraer, que tem uma razão muito clara, que a gente apoia especificamente, né? Nesses setores, eu acho que tem várias histórias que contam isso. O BNDES abriu frigorífico, né? Você pode discutir o mérito disso, acho que é um grande debate. Acho que algumas coisas foram alcançadas, positivas, né? Tem que discutir a que preço e tudo mais, mas você abriu para frigoríficos. As empresas frigoríficas quiseram pegar dinheiro, pegaram dinheiro. Eu acho que o BNDES não chegou a escolher empresas. Eu não vejo... Em outros países se escolhem empresas. Eu acho que é suficiente escolher setores, mas prioridades a gente tem que ter. Quais são as apostas que o Brasil vai fazer para o futuro? Quais são as apostas que o Brasil vai fazer para o futuro? O que você acha que o Brasil deveria fazer? Olha, eu acho que a gente tem que olhar algumas coisas. Assim, eu gostaria de ter aqui o meu plano no bolso para te apresentar e estar vendendo. Assim, mas eu acho que faz sentido olhar para o balanço de pagamentos. O que está impactando muito o nosso balanço de pagamentos? Acho que essa é uma boa forma de escolher. Se a gente se fala do setor de fármacos, por exemplo, o BNDES fez coisas legais no setor de fármacos, assim, no período recente, né? Coisas ousadas que envolveram intervenção assim, mais ousada do banco, mas é muito insuficiente, né? A gente quer ter um sistema único de saúde que atenda
né, a população. Bom, isso gera um rombo com a saúde, inflação de saúde. A gente tem que internalizar isso. A gente viu o que aconteceu na pandemia, a gente ficou sem coisas elementares, máscara, etc e tal. Então, eu acho que o mapa disso é uma coisa importante. A oportunidade que traz o petróleo também parece um negócio meio evidente. Eu acho que essa combinação no que a gente tem vantagens muito evidentes, né? E a gente tem que tentar sair da exploração primária e tentar desenvolver uma cadeia para reter mais valor adicionado, ou onde a gente antecipa que pode ter um gargalo, eu acho que é o caminho natural. Eu acho que também isso não impede de investimento também em coisas muito de ponta. Mas, bem, quando você vai para coisas muito de ponta, a incerteza é muito grande. A tendência de desperdiçar recursos também é grande. Então, se você fizer um programa, por exemplo, vamos transformar o Brasil num campeão da nanotecnologia, botar todo o nosso dinheiro nisso, quando os países do exterior estão 20 anos na nossa frente, né? Sim, a gente vai demorar muito tempo, vai perder muito dinheiro. Então, quer dizer, o que você está falando isso é uma combinação isso disso. Exige uma inteligência para desenvolver um plano. Exige. Não é uma coisa de pegar e sair fazendo de qualquer jeito. E hoje o BNDES não tem um plano. Eu acho que não tem um mandato, não tem um plano, porque o país hoje não tem claro isso, né? Eu digo assim, no BNDES hoje não tem claro qual é a importância da indústria. O BNDES não sabe. Eu acho que isso não está claro para o BNDES, porque isso não foi especificado, isso não está como uma prioridade, entendeu? Então, assim, é chocante, mas é isso. Ok. Muito obrigada aqui por essa sua conversa. E, enfim, eu acho que a gente tem que... Na carteira do BNDES hoje, para você... Porque o BNDES vendeu ações, inclusive, que você pode comprar com a FGTS, né? Da Petrobras, da Vale, no passado, que ele tinha essas coisas, já faz tempo isso. E que ele vendeu e várias pessoas compraram com a FGTS. Ele teve um papel importante até para trazer... investidores para o mercado de ações, trabalhadores para conhecerem o mercado, enfim, fazer os investimentos. Quer dizer, mesmo esse papel hoje está completamente perdido. Eu não posso dizer o quanto se apostou nisso. A principal razão para fazer isso não foi essa, certamente. A principal razão foi essa coisa dos investimentos especulativos. Nós temos que nos livrar isso para... porque isso gerava muito risco de caixa, assim, o BNDES, esse é outro argumento que é menos falado, mas também internamente é mais dito, né? Que esses investimentos da carteira da BNDESPAR geravam muito risco para o banco. Na verdade, a carteira da BNDESPAR existe desde 75, nós não temos chamada de margem, o único acionista é o Tesouro, então o BNDES já conhecia o preço da Petrobras cair a R$4 e voltar. São investimentos de longuíssimo prazo, que eu seria o primeiro a ser favorável a que fosse vendido se a gente fosse aplicar, soubesse o que fosse fazer com esse dinheiro, mas na falta disso, para ficar em caixa, realmente... Temos hoje um banco de desenvolvimento especulador. Olha, infelizmente, vê bem, essa eu acho que é a boa notícia, no sentido de que o banco tem uma situação confortável para ser usado como instrumento. Seria uma má notícia que ele tivesse hoje do jeito que está e tivesse descapitalizado, quebrado. Eu acho que ele está aí, ele está pronto para ser usado para esse próximo governo. Eu só espero que entre um governo que aposte no desenvolvimento do Brasil e que entenda que o BNDES tem um papel central nisso. Legal, Arthur. Muito obrigada, viu? Você que ficou com a gente até aqui, compartilha, manda sugestões, manda perguntas que eu envio para o Arthur também. Obrigada pela companhia e até a próxima.